Você já ouviu falar sobre os judaizantes? Será que ainda existem judaizantes nos dias de hoje? Então, nesse vídeo eu quero responder estas duas perguntas e você irá aprender quem eram os judaizantes e como a igreja reagiu aos ensinos deles e se ainda existem nos dias de hoje grupos com os mesmos pensamentos. Vamos para o vídeo então. Olá, tudo bem? Eu sou Otávio e é um grande prazer receber você aqui. E eu quero já dizer muito obrigado aos que se tornaram membros do canal e também a todos que cooperam com o nosso trabalho missionário no Sertão Paraibano, onde nós ensinamos a Bíblia gratuitamente para todos que tenham interesse. Caso você queira colaborar, na descrição desse vídeo nós temos aí algumas opções que você pode escolher. Hoje vamos falar sobre os judaizantes. E antes de começar é bom pontuar que a religião judaica é uma coisa e judaizantes é outra. Por mais que os termos estejam relacionados, judaísmo é uma coisa, judaizantes é outra. E eu vou explicar para você. Os judaizantes são aqueles que se converteram, porque na verdade judaizantes está intimamente ligado ao contexto da Igreja e Novo Testamento, tá? Por isso que eu disse que religião judaica e os judaizantes são coisas diferentes, embora estejam relacionados, porque os judaizantes são aqueles que no início da Igreja misturaram conceitos da religião judaica com o cristianismo. Lembrando, mais uma vez aqui, que o judaísmo não é cristianismo, e que a religião judaica não reconhece Jesus como Salvador e Filho de Deus, como nós reconhecemos no cristianismo. Esta observação ela é importante para que não haja aí confusão entre os conceitos. Então vamos começar respondendo a pergunta: quem foram os judaizantes? Os judaizantes foram pessoas, em especial judeus, que no início da igreja se converteram, aceitaram o evangelho de Jesus, passaram a fazer parte da igreja, mas continuaram nas práticas dos rituais da lei judaica. E eles não aceitavam essa transição que houve entre a lei judaica, o período da aliança, né, da lei com o período da graça. Muito bem definido essa divisão nos escritos do apóstolo Paulo. Aliás, os judaizantes eles não gostavam do apóstolo Paulo e não aceitavam os ensinos do apóstolo Paulo exatamente porque Paulo mostrava esta diferença entre a lei judaica e o período da graça ensinado através de Jesus Cristo. Então esses judaizantes eles queriam influenciar outros cristãos a seguirem os costumes da lei judaica. Para eles, os judaizantes, a salvação dependia de crer em Cristo, mas precisava também da obediência aos princípios da lei judaica. Eles ensinavam que para uma pessoa ser cristã, ela deveria seguir a lei judaica que foi dada, que Deus deu para Moisés lá no Velho Testamento. E como exemplo disso, você vai encontrar no Novo Testamento o exemplo deles insistindo na prática da circuncisão, que é um ritual da lei judaica. A palavra judaizantes ela não aparece diretamente nos textos do Novo Testamento, mas é uma expressão para identificar os grupos que exigiam a prática da lei mosaica como necessária para a salvação, como necessária para como um complemento à vida cristã para os cristãos. Ou seja, para eles, os judaizantes, todo cristão, além da fé em Cristo, precisava também observar os rituais e princípios da lei judaica, como falei agora há pouco, inclusive a prática da circuncisão. Em Atos, livro de Atos, os judaizantes, eles são identificados como sendo como é descrito no texto, como sendo os que eram da circuncisão. Quando você ouve esta expressão, quando você lê essa expressão no Novo Testamento, os que eram da circuncisão, está se referindo exatamente a esse grupo de pessoas que tinham essas práticas de trazer os princípios da lei judaica para dentro
do cristianismo, para dentro da igreja. Por isso, os que eram da circuncisão, eles exigiam a circuncisão. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 11, do verso 1 ao 3, quando esse grupo, né, que eram os da circuncisão, questionam Pedro, porque Pedro entrou na casa de Cornélio, e Cornélio era um gentil, e esta prática era condenada pelos judeus. Em Atos 15, do verso 1 em diante, você vai encontrar ali o primeiro concílio. Nós temos ali o problema que esses judaizantes estavam causando entre as igrejas, já que eles estavam ensinando que a circuncisão era necessária para os cristãos. Foi necessário que os apóstolos se reunissem para então tratar dessa questão. Aí por isso que a gente chama que ali foi o primeiro concílio, primeira reunião da igreja para decidir algum aspecto doutrinário para a igreja. E foi exatamente nesta reunião que os apóstolos decidiram que os gentios não precisavam viver como judeus. Eles não precisavam observar os rituais da lei judaica. Isso significa que para ser salvo, de acordo com esse concílio, de acordo com a decisão dos apóstolos, é que para ser salvo não precisava ser circuncidado ou obedecer qualquer ritual da lei judaica. Quando nós chegamos na carta de Paulo aos Gálatas, que Gálatas é um documento incrível de como Paulo vai mostrar esta divisão entre o que foi a aliança da lei e o que é a aliança da graça, nesta carta encontramos um cenário de muita confusão no meio da igreja, causada exatamente por esses judaizantes. Os cristãos estavam confusos e eles estavam começando a se envolver com os rituais judaicos. A carta de Paulo aos Gálatas é uma declaração direta contra as práticas judaicas para os cristãos. Aliás, Paulo ensina claramente que os cristãos não deveriam observar os rituais da lei, pois isso seria negar a suficiência da obra de Cristo. Eu recomendo que você leia Gálatas com muita atenção. Gálatas, capítulo 5, verso 2, diz o seguinte: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha o que Paulo diz nesse verso. Paulo está ensinando que a salvação ela é unicamente pela fé na obra de Cristo. E em Romanos, ele explica isso, Romanos 3:28. Veja, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Os judaizantes, por causa dessa tendência em misturar os conceitos da aliança da lei com a aliança da graça, criaram grande confusão e muitos problemas entre os cristãos, porque com isso eles alteraram o evangelho. O evangelho que é pela fé se tornou um evangelho salpicado pelas observâncias de rituais e esforços humanos. Como se isso fosse uma troca, não é? Deus faz a parte dele, envia Jesus para nos salvar, e aí a parte do crente é guardar a lei. Um complemento para a obra de Cristo. Mas o interessante é que quando você estuda o evangelho apresentado por Jesus, pelos apóstolos e em especial por Paulo, você vai perceber que Jesus veio exatamente porque nenhum ser humano consegue guardar a lei de Deus, nem mesmo os 10 mandamentos. Uma vez que, durante toda a sua vida, se você quebrar um dos mandamentos, você já quebrou toda a lei. E não há mais opção. Não é possível você quebrar um mandamento e ainda continuar sendo justo diante de Deus. Quebrou um, acabou. Você já não tem mais possibilidade de ser considerado justo diante de Deus por observar a lei. Aliás, Tiago 2:10 vai deixar isso bem claro. Portanto, nenhum ser humano poderia ser salvo pelo esforço próprio. Nenhum ser humano seria capaz de observar a lei em sua totalidade,
para então ser salvo por Deus. Por isso exigia na lei a observância dos sacrifícios pelo pecado, porque constantemente as pessoas estavam quebrando a lei de Deus. Aliás, quando você entende o propósito da lei, você percebe que a lei ela não foi dada para salvar, ela foi dada para condenar. É só você ler Romanos 3, 19 e 20 e também o verso 28. Recomendo que você leia Romanos 3, 19 a 20 e o verso 28. A lei foi dada para mostrar o pecado. A lei foi dada para mostrar que você e eu somos incapazes, por nossos próprios esforços, de termos uma vida, desde os primeiros anos de nossa vida até o dia da nossa morte, sem quebrar nenhum dos mandamentos do Senhor. Portanto, somos incapazes de sermos justificados diante de Deus por nós mesmos. Por isso, precisamos de Cristo. Os judaizantes, eles falharam em entender exatamente isso, em entender o propósito da lei e o significado do sacrifício de Cristo. Eles acreditavam que, obedecendo à lei, eles iriam contribuir para a sua salvação, para a sua justificação. Era a fé em Jesus, mais obras, mais o seu próprio esforço. E isso é totalmente contrário ao evangelho verdadeiro. Se você está guardando a lei, pensando que isso irá lhe ajudar a, de alguma forma, ser salvo, ou vai dar uma forcinha para a sua salvação, eu recomendo urgentemente que você procure entender o significado da morte de Cristo e que confie unicamente em Cristo. Do contrário, irá para a condenação, ainda que tenha se esforçado para guardar a lei. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. E talvez você esteja perguntando, então cristão está sem lei? De forma nenhuma. Este é um pensamento equivocado. Nós não estamos sem lei. Aliás, quando você olha para os 10 mandamentos, vamos dar o exemplo aqui dos 10 mandamentos, afinal de contas, os 10 mandamentos é apenas como um lembrete do que eram os mandamentos, porque são 613 mandamentos. Mas vamos pegar apenas aqui os 10 mandamentos como o mandamento não adulterarás. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus, ele não apenas diz não adulterarás, mas ele transforma esse mandamento com um significado muito mais profundo. Ele diz que se alguém olhar para uma mulher com pensamentos impuros, no seu coração já adulterou com ela. Portanto, dizer que o cristão, quando o cristão diz nós não estamos debaixo da lei e não precisamos observar a lei para sermos salvos, e alguém vai dizer, então quer dizer que o crente está tranquilo, ele pode viver no pecado. Esse é um pensamento equivocado. É de alguém que não conhece o verdadeiro evangelho, que não conhece Cristo. Porque nós estamos debaixo dos mandamentos de Cristo, e como eu acabei de dar um exemplo, nós temos as ordens de Jesus Cristo, nós temos um padrão que Jesus Cristo estabeleceu, e esse padrão nós devemos seguir. Porém, nós não estamos mais debaixo de um mandamento como era no tempo da lei. Nós não estamos debaixo de rituais e ordenanças, como festas, símbolos. Nós não precisamos mais estar debaixo destas ordenanças, que aliás Paulo chama de escravidão. A escravidão da lei. Cristo nos libertou desta escravidão da lei, deste conjunto de regras, de observações, de sacrifícios, porque Cristo é a nossa lei. Os judaizantes não conseguiam entender tudo isso. Não conseguiam entender o real valor da obra de Cristo. E, infelizmente, todo aquele que ainda hoje acrescenta algo como necessário para a salvação, além da fé em Cristo, também não entendeu o valor da obra de Cristo. A obra de Cristo, ela não necessita de ajuda das nossas obras e nem das obras da lei, porque em Cristo se resume toda a lei. Cristo é o cumprimento de toda a lei. Todos são salvos unicamente pela fé na obra de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é a nossa lei. E em Cristo nós temos o padrão a ser seguido. E agora nós vamos para a segunda pergunta.
será que existem judaizantes nos dias de hoje? Bom, sim. As ideias dos judaizantes permaneceram e até hoje há grupos que se dizem cristãos, mas acrescentam a observância das obras da lei como necessárias para a vida cristã, para a salvação. São pessoas que também não conseguem descansar na obra de Cristo e precisam se esforçar para ajudar na sua salvação. É por isso que Paulo diz em Gálatas: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Nos tempos do Novo Testamento, os judaizantes eles exigiam a circuncisão. Já os judaizantes modernos, eles não exigem a circuncisão, o que é estranho, principalmente aí em alguns grupos chamados evangélicos, que são judaizantes, que têm a prática de dizer que é a única igreja que guarda a lei e por isso é a única igreja certa, enfim. Porém, eles não exigem a circuncisão, já que não é tão fácil seguir este ritual da lei, mas deveriam então guardar toda a lei com seus 613 mandamentos e não escolher alguns. Aliás, Paulo deixa claro isso, como eu já disse, que se você quer observar um princípio da lei, deveria observar ela toda e não apenas uma parte. Leia Gálatas 3, 10 e também capítulo 5, verso 3. Você precisa ler os textos para poder compreender. Os judaizantes atuais, quem são eles? Bom, são aqueles que inserem práticas judaicas na vida cristã ou que defendem a guarda da lei como necessária para a salvação. E existe aí, entre esses grupos judaizantes, variações. Alguns usam símbolos judaicos dentro dos cultos, em casa, participam de festas judaicas, fazem cerimônias judaicas, como se isso pudesse trazer uma santidade maior ou uma proximidade maior com Deus. Pelo menos é assim que eles pensam. A verdade é que toda vez que alguém coloca algo além do que Cristo realizou como necessário para a salvação, ou necessário para ser justificado, ou pensando que aquelas práticas podem, de alguma forma, aproximar você de Deus, então quem faz isso estará pregando um outro evangelho, conforme Paulo fala em Gálatas capítulo 1 e verso 8. Como eu disse, os judaizantes no tempo apostólico exigiam a circuncisão e uma observância da lei judaica. Já os judaizantes modernos, eles não exigem a circuncisão. Hoje, alguns desses grupos exigem a guarda do sábado, como sendo necessária para a salvação. Alguns dizem que guardar o sábado é essencial para a salvação. Ou seja, é o mesmo princípio dos judaizantes, só mudou a prática. Saiu a circuncisão e entrou o sábado. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que um gentil é qualquer pessoa que não seja de nascimento judeu. Então, um gentil que diz seguir o cristianismo, aderindo a práticas da religião judaica, não é nem judeu e nem cristão. É uma massa indefinida, uma massa sem forma. Melhor seria ou ser cristão ou converter-se ao judaísmo, porque ficar nesse meio termo não é nenhuma coisa e nem outra. Os judaizantes negam a suficiência da obra de Cristo. Já expliquei que eles misturam as alianças da lei com a aliança da graça. Invalidam a salvação quando acrescentam o esforço humano na justificação e vão contra o que Paulo ensinou, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Eu recomendo que você conheça a história da igreja para perceber como essas e outras heresias surgiram ao longo do tempo e como muitas delas ainda estão gravitando em torno dos cristãos atuais. Eu espero que você tenha entendido com esse vídeo quem foram os judaizantes e que também sirva de alerta, já que os judaizantes, práticas como a dos judaizantes, ainda estão entre nós, rondando nas igrejas.
Se você tem interesse em aprender um pouco sobre a história da igreja, nós temos um curso introdutório que é especial para quem deseja iniciar nesse assunto tão bonito que é a história da igreja. É só você entrar no nosso site e conhecer o nosso curso História da Igreja para iniciantes, preparado especialmente para você que quer começar a conhecer a história da igreja. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, né, se inscreva, deixa seu like, isso irá nos ajudar bastante. Até o próximo vídeo.